Uma distopia teocrática que começou a ser escrita em 2016, mas infelizmente reflete muito do que vivemos atualmente. No vídeo de hoje falaremos sobre um grande título que acabou de firmar parceria com o Universo Guará e promete se destacar no cenário das distopias. Então se você curte The Handmaid's Tale, pode ficar que não vai se arrepender. Então já aproveita, deixa um like maroto pra ajudar a gente, se inscreve no canal e solta a vinheta. Fala peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre Teocrasília, HQ do Denis Mello. Denis Mello foi responsável pela arte do incrível Belladonna, que a gente já resenhou aqui no canal, uma HQ de terror muito boa, e agora em Teocrasília ele também tá assinando o roteiro. E é um projeto bem ambicioso como um todo, né? Ele ainda vai ter mais 5 volumes, fora alguns spin-offs que ele faz nos desafios de 24 horas de quadrinhos no canal do Rafa Pinheiro. No enredo acompanhamos 3 personagens que vivem num Brasil distópico por volta de 2025, em que um regime teocrático foi instaurado por um grupo chamado A Bancada da Palavra. Eu acho muito inteligente a escolha do Denis de discutir essas temáticas a partir da distopia, né? Porque eu sinto que de alguma forma isso contribui para que o material não fique panfletário. Eu confesso que quando eu vi Teocrasília pela primeira vez, eu fiquei um pouco receoso de que caísse em um certo maniqueísmo que, por mais que partisse do mesmo posicionamento político que o meu, de alguma forma tornaria raso o debate, né? Mas isso não acontece de forma alguma aqui. A gente teve recentemente, por exemplo, um super-herói brasileiro que até foi adaptado para os cinemas, mas que na HQ trabalha tudo de uma forma um pouco rasa, né? O autor ele vilaniza algumas figuras políticas da esquerda de uma forma quase infantil e maniqueísta mesmo, porque tira delas a complexidade e as controvérsias humanas. Então é bem bacana ver como o Denis constrói a narrativa de uma forma muito madura e nos apresenta o perigo das ideias intolerantes e de como elas se desdobram nas ações do cidadão comum mesmo. É interessante que, pelo menos nesse primeiro volume, nós acompanhamos as vivências dos cidadãos comuns dentro desse regime, né? Não as pessoas das esferas de poder, né? A gente tá olhando muito mais pro cotidiano do que para quem rege todo esse regime. Ao trazer a distopia, ele faz uso de condições extremas, ou seja, ele não quer representar a realidade, mas ele quer mostrar os desdobramentos extremos de algumas coisas que nós vemos e ouvimos diariamente para que a gente repense a realidade a partir daí. Ou seja, não é uma tentativa de atacar diretamente figuras ou religiões, mas de apontar os perigos do fanatismo. Eu acho que vale a pena salientar que essa HQ não ataca nenhuma religião, né? A gente nem sabe qual que é a religião da qual a Bancada da Palavra é adepta. E é bacana que a gente também vê que tem alguns personagens que são dessa mesma religião, mas discordam do extremismo da Bancada da Palavra, ou seja, fica bem evidente toda essa pluralidade existente dentro de uma mesma religião. Ou seja, essa HQ ela ataca dogmas, ataca fanatismo, ataca extremismo, e é muito interessante porque a gente vê o extremismo partindo de ambos os lados, tanto de quem é a favor do governo quanto de quem é contra. Então não tem maniqueísmo aqui, porque até as nossas protagonistas podem ser controversas em muitos momentos. Então é uma HQ que levanta e possibilita o debate e o diálogo até entre pessoas com posicionamentos políticos distintos, o que pra mim é o tipo mais potente de arte. Outro diferencial que me encanta muito nesse projeto, desde a primeira vez que eu tomei contato com ele, são os materiais extras que o Denis cria para promover meio que essa imersão nossa nesse universo distópico. Na HQ, um grupo de pessoas cria uma espécie de sociedade alternativa, que é o Retiro Solidário Laico, onde as pessoas podem viver longe do centro urbano e com liberdade religiosa e etc. Eles imprimem então um jornal, né, uma espécie de jornal, em que eles explicam todo o contexto político que levou até aquele momento e convidam as pessoas de confiança a irem até o retiro. O Denis imprimiu esse jornalzinho, né, e ele é muito rico, porque ele serve como uma espécie de prólogo da história, né, isso foi publicado antes da primeira edição ser publicada, e aqui ele faz todo
um panorama desde as jornadas de junho, né, que a gente vivenciou no nosso país, passa pelo impeachment e vai crescendo e mostrando as situações extremas que foram levando e fizeram com que a bancada da palavra chegasse ao poder, né? Então a gente consegue entender todo esse contexto político que tá ali por trás através desse prólogo. Agora, o meu material extra favorito é o catálogo da exposição 3 anos de Glória, que é uma exposição que acontece no MAC de Niterói, né, que agora é chamado de Museu de Arte Cristã. E é muito interessante porque o Denis compôs esse catálogo a partir de um Inktober que ele fez com temáticas do Teocrasília, e aqui ele se baseia no trabalho fotográfico de fotógrafos reais, né, em fotografias reais, para compor algumas imagens que mostram o que aconteceu nesses 3 primeiros anos do regime, né? É como se fosse uma exposição para enaltecer o regime, né? A gente tem até um textinho de curadoria escrito por um major, e é muito maravilhoso. É, pra mim, um dos materiais mais legais, porque realmente parece que você tá vendo o catálogo de uma exposição que aconteceu de verdade. Os outros materiais extras foram feitos durante os desafios de quadrinhos em 24 horas do canal do Rafa Pinheiro, que é muito legal e vale muito a pena conhecer. Nesse desafio eles fazem uma live de 24 horas e eles ficam direto desenhando, porque a ideia é iniciar e finalizar uma HQ, né? Eu tenho essa primeira aqui, né, que foi o Teocrasília Extra 1, que é uma história que se passa entre os volumes 3 e 4. O segundo que ele fez é a história da organização da exposição 3 anos de Glória, e ele fez mais algumas outras. Se eu não me engano, tem mais um extra que ele fez nesse último que teve agora lá no início da pandemia, que eu acompanhei. Então recomendo muito que acompanhem no canal do Rafa Pinheiro isso, porque é muito interessante ver o processo criativo desses artistas e ver eles também correndo contra o tempo para conseguir finalizar uma HQ inteira em 24 horas. Teocrasília agora faz parte oficialmente do Universo Guará e está sendo lançada mensalmente. A editora Guará está lançando agora digitalmente uma série de HQs por um preço muito acessível e que está já há semanas entre os mais vendidos da Amazon. Eu ainda vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre cada um dos títulos, mas vale muito a pena já conhecer, porque a gente tem, por exemplo, super-heroínas negras, aventuras steampunk, super-heróis brasileiros, tudo que a gente já gosta na cultura pop, mas com a nossa cara, dialogando muito mais com a realidade do nosso país. Muito provavelmente a partir do ano que vem esses gibis vão começar a ser lançados nas bancas, e é muito legal pensar que esse tipo de conteúdo vai poder chegar a muito mais pessoas por um preço acessível e realmente difundir essas ideias muito mais plurais. Pelo que o Denis falou, agora estão sendo relançados os primeiros volumes de Teocrasília, né? A editora Guará vai lançar agora em setembro o 3º volume, ou seja, lendo o que está sendo publicado pela editora Guará a partir do número 1, você não está perdendo nada de Teocrasília, né? Você está começando a história do zero ali, então vale muito a pena conhecer, e é muito legal porque aí a partir do número 4 a gente vai começar a ter histórias inéditas que não foram publicadas ainda dessa história. O Denis tem também um Catarse recorrente, né, um Catarse assinaturas, que vale muito a pena conhecer, é um jeito de ajudar ele a continuar dando seguimento a esse título, porque a gente sabe que viver de arte no nosso país é muito tenso. Então é super legal dar uma olhada, tem recompensas muito legais para vocês conhecerem um pouco mais dos bastidores desse título, tá um pouquinho mais perto do autor, para entender como que ele compõe e constrói essa narrativa. Vamos agora para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia, o risco de você ficar horas travado na mesma página admirando uma arte incrível. Vai uma nota 10 de 10. A arte de Teocrasília é muito diferente da de Belladonna, né? Aqui ela é muito mais limpa e econômica para ajudar essa narrativa visual. Essa HQ começou a ser desenvolvida quando o Denis foi estudar em Angoulême, então é muito legal ver vários recursos que ele vai testando ao longo da narrativa para ir construindo essa história. Ele tem essa estética meio noir, né? Então ele não faz uso de cores, são só escalas de cinza, e é muito bacana ver como ele vai usando desse recurso para ir contando a história pra gente, né? Como ele vai usando essas escalas de cinza para mostrar esse universo distópico de Teocrasília. No Instagram dele também, vira e mexe, tem stories dele desenhando e pintando páginas de Teocrasília, então vale muito a pena acompanhar, porque você consegue entender quais são os materiais que ele usa, quais são as técnicas que ele usa. Então sigam o Denis também nas redes sociais, porque vale muito a pena, dá pra aprender muita coisa vendo ele trabalhar.
Vale comentar também das capas de Teocrasília, né? Agora que ela tá sendo republicada pela editora Guará, o Denis tá fazendo umas capas maravilhosas com algumas informações de cor que estão gerando uns contrastes muito bacanas. Então esses gibis estão ficando realmente muito bonitos, principalmente por causa dessas novas capas que ele tá colocando. Seguimos para o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de HQs para completar essa história, vai uma nota 9 de 10. Por mais que a leitura seja rápida e fluida, é uma HQ que nasceu para ser série, né? Então o Denis, ele constrói com muita calma cada uma das situações e das personagens. Pelo que ele falou, ele planejou cerca de 24 capítulos, né? Fora os spin-offs, então a gente vai ter bastante material para ler dentro desse universo. Eu recomendo que comece agora, que a gente ainda tem bem pouco para poder ir acompanhando ao longo das publicações. Próximo risco, risco de fandom, risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts, adaptações desse universo, vai uma nota 8 de 10. O modo como o Denis constrói esse universo, né, repleto de spin-offs e materiais extras, é um prato cheíssimo para que nós escrevamos milhares de fanfics dentro de Teocrasília. Teocrasília daria um ótimo seriado, e é muito bacana porque o Denis, eu sinto que ele desenha a ação de uma forma quase cinematográfica mesmo, né? Então realmente dá pra imaginar uma grande adaptação partindo desse material. Seguimos para o risco de esmagamento, o risco da realidade representada aqui te esmagar feito uma panqueca, vai uma nota 10 de 10. Teocrasília infelizmente aponta muitos ecos da nossa realidade, né? E nos faz lembrar de quão frágeis são as nossas liberdades. Vivemos já em uma sociedade intolerante e que ameaça as nossas vidas diariamente, e Teocrasília ainda aumenta isso um pouco mais. É uma HQ violenta e que se propõe a expor isso, né? Então o esmagamento é certo. Próximo risco, risco de explosão, risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes, vai mais um redondíssimo 10 de 10. A narrativa é muito instigante e vai te puxando reviravolta atrás de reviravolta. Tem uma sequência sensacional que ele faz uso da música Genio Zeppelin, do Chico Buarque, que é quase um número musical, porque você consegue ouvir aquela música na sua cabeça e através dela vai entendendo a cena, né? A música vai te conduzindo pela ação e pela sequência. Vamos então pro último risco, o risco pombo correio, o risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler, vai mais um redondíssimo 10 de 10. Teocrasília é uma distopia nacional no ar muito bem escrita, que provoca as mais diversas reflexões e debates e nos alerta para algumas questões existentes até nos nossos próprios discursos. Aproveitem que a Guará tá lançando agora a preços populares esses gibis, vira e mexe aparecem algumas promoções ainda, comprando o primeiro gibi, se eu não me engano, você ganha o prólogo, né, o jornalzinho com prólogo, então tem várias promoções sendo anunciadas também, vale muito a pena conhecer esse material. E se tiver interesse em saber como nos ajudar a continuar contando histórias, não deixe de entrar em catarse.me/maregeek para conhecer o nosso Catarse Assinaturas, onde a gente oferece uma série de benefícios para os nossos apoiadores. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maregeek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem!